Anastácia já estava acostumada a viver como se fosse invisível dentro da própria casa. Desde que sua mãe morreu, tudo mudou. O pai continuava o mesmo homem simples e trabalhador, mas fraco demais para enfrentar a nova esposa. A madrasta, Dona Célia, mandava em tudo e sempre deixava claro quem era sua filha de verdade. Enquanto Soraya, a irmã por parte de pai, tinha roupas bonitas, comida na mesa e até perfume importado que dizia ter vindo da cidade grande, Anastácia ficava com o resto, com as roupas usadas, com os serviços pesados e com o silêncio. Ela varria a casa, lavava roupa no tanque, cuidava da comida e ainda escutava reclamação por qualquer coisa. Não era falta de amor do pai, era falta de coragem mesmo. Ele via, suspirava, mas nunca fazia nada. E isso doía mais do que qualquer palavra. Naquela pequena cidade dos anos 80, todo mundo já sabia que Anastácia era a filha esquecida, mas ninguém se metia. E mesmo assim, ela continuava doce, falava baixo, ajudava quem precisava e ainda sorria quando podia. Só que por dentro, ela guardava um cansaço que nem sabia explicar. Naquela noite, tudo parecia normal, até o pai chegar em casa cambaleando, com um cheiro forte de bebida, coisa que não era comum. Ele entrou tropeçando, apoiando na porta, e com os olhos perdidos, disse algo que mudaria a vida de Anastácia para sempre. Eu perdi numa aposta. Prometi algo. Eu lhe falava embolado, sem nem conseguir terminar direito. Dona Célia arregalou os olhos, já desconfiada, enquanto Soraya se aproximava curiosa. Prometeu o quê, homem? A madrasta perguntou com a voz dura. Ele respirou fundo e soltou. Prometi uma das minhas filhas, pro casamento, com o homem mais rico dessas terras. O tal magnata do gado, e o silêncio caiu pesado na sala. Soraya deu um passo para trás. Assustada, e Dona Célia, em segundos, já tinha tomado sua decisão. Ela olhou direto para Anastácia, com um sorriso frio, e disse, sem pensar duas vezes, então pronto, já sabemos quem vai. Anastácia sentiu o chão sumir, o coração disparar, e pela primeira vez, ela percebeu que sua vida, que já era difícil, estava prestes a mudar de um jeito que ela nunca imaginou. Anastácia ficou parada, sem reação, como se as palavras ainda não tivessem chegado direito até ela. Eu? Ela perguntou baixo, quase sem voz. Dona Célia cruzou os braços e respondeu na hora. Claro que é você. Ou acha que eu vou deixar a minha filha casar com um velho por causa de aposta de homem bêbado? Soraya, que antes parecia assustada, logo mudou de expressão, ajeitou o cabelo e soltou um sorrisinho de alívio. Ainda bem, né, madrasta? Digo, mãe, aquilo doeu mais do que qualquer tapa. O pai tentou falar alguma coisa. Calma, não é assim. Eu nem sei direito, mas Dona Célia cortou firme. Agora já sabe. Palavra dada é palavra cumprida. Não é isso que você vive dizendo. Ele abaixou a cabeça, derrotado, e não disse mais nada. Anastácia sentiu os olhos encherem de lágrima, mas engoliu o choro. Ela sabia que naquela casa ninguém ficaria do lado dela. Mas quem é esse homem? Ela perguntou, tentando entender. Dona Célia respondeu com desprezo. Um fazendeiro rico, dono de terras, gado, dinheiro, mas já é velho. Dizem que é um senhor, cheio de posses, mas com idade para ser seu avô. Soraya fez uma careta. Credo, ainda bem que não sou eu. Anastácia apertou as mãos, tentando se manter firme. Eu não quero isso. Eu nem conheço ele. Dona Célia deu um passo à frente, encarando ela de perto. Você não quer muita coisa na vida, minha querida, mas sempre fez tudo o que mandaram. Vai começar a escolher agora? O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Anastácia olhou para o pai, esperando um gesto, uma palavra, qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar. E foi ali que ela entendeu. Estava sozinha. No dia seguinte, a notícia já corria pela cidade. A filha do seu, Antônio, vai casar com o magnata do gado. Alguns comentavam com inveja, outros com pena. E enquanto Soraya experimentava vestidos na frente do espelho, dizendo como teria ficado linda no lugar da irmã, Anastácia apenas ajudava nos preparativos, como se fosse uma convidada na própria história. Só que no fundo, algo dentro dela começava a mudar.
Pela primeira vez, ela sentia que aquela vida não podia ser o fim da sua história. Mesmo sem saber como, ela queria acreditar que algo ainda podia acontecer. Os dias passaram rápido e o casamento foi marcado sem muita demora, como se fosse um negócio e não a vida de alguém. A cerimônia seria simples, na igrejinha da cidade. Mas mesmo assim, Dona Célia fazia questão de fingir importância, andando de um lado para o outro, dando ordens e dizendo para quem quisesse. Ouvir que a família agora estava subindo de vida. Soraya não perdia a chance de provocar. Imagina Anastácia casar com um velho rico? Pelo menos você não morre pobre. Ela ria, enquanto Anastácia permanecia quieta, segurando tudo dentro de si. O vestido que deram para ela era simples, ajustado às pressas, nada comparado aos sonhos que um dia teve. Mas ainda assim, quando se olhou no espelho por um segundo, ela quase não se reconheceu. Não pela beleza do vestido, mas pela tristeza no olhar. No dia do casamento, a igreja estava cheia. Gente curiosa querendo ver a tal moça que ia se casar com o magnata do gado. Cochichos se espalhavam pelos bancos. Dizem que ele é velho, mas muito rico. Será que teve sorte ou azar? Do lado de fora, o sol forte iluminava tudo, como se fosse um dia comum. Mas para Anastácia, parecia o dia mais pesado da sua vida. Ela entrou na igreja com o coração acelerado, segurando o braço do pai, que mal conseguia encarar as pessoas. No altar, porém, não havia noivo. O padre olhava para o relógio, inquieto, e os convidados começavam a murmurar. Dona Célia ficou irritada na hora. Eu sabia, isso só pode ser brincadeira. Esse velho nem apareceu. Soraya, apesar da situação, não conseguiu esconder um certo alívio misturado com curiosidade. Anastácia ficou parada, sem saber o que sentir. Parte dela se desesperava com a possibilidade de tudo aquilo ser em vão. Outra parte sentia um pequeno sopro de esperança. Foi então que um dos empregados da fazenda entrou apressado na igreja e falou alto. O senhor mandou avisar que é para esperar. O noivo ainda vai chegar. Dona Célia franziu a testa. Como assim ainda vai chegar? Que falta de respeito é essa? O homem respondeu. O patrão disse que o casamento só acontece quando o filho dele chegar. É ele quem vai se casar. Um silêncio tomou conta do lugar. Filho? Alguém cochichou. Dona Célia arregalou os olhos sem entender e Soraya ficou completamente imóvel. Anastácia, sem compreender direito, apenas sentiu o coração bater mais forte. E foi nesse momento que, do lado de fora da igreja, o som de um carro se aproximando começou a chamar a atenção de todos. E ninguém ali fazia ideia de que a verdadeira história estava prestes a começar. O carro parou em frente à igreja, levantando um pouco de poeira, chamando a atenção de todo mundo. As portas se abriram devagar, e antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa, os olhares já estavam todos voltados para fora. Quando ele desceu, foi como se o tempo desse uma pequena pausa. Não era um senhor de idade, não era um homem cansado da vida. Era um jovem, alto, bem vestido, com um sorriso leve no rosto e um jeito confiante de quem estava acostumado com a cidade grande. Júlio. Ele ajeitou o paletó, olhou ao redor como se estivesse chegando a um evento qualquer e, com um tom bem-humorado, disse: Espero que eu não esteja atrasado demais para o meu próprio casamento. Algumas pessoas soltaram risadinhas. Outras ficaram sem entender nada. Dentro da igreja, o burburinho começou na hora. Mas esse não é o magnata. Quem é esse rapaz? E filho dele será? Dona Célia ficou paralisada por um segundo, tentando processar. E Soraya abriu a boca surpresa. Mas logo seus olhos brilharam de interesse. Anastácia, por outro lado, só conseguia olhar. O coração, que antes estava pesado, agora batia de um jeito diferente, confuso, acelerado. Júlio entrou na igreja com passos tranquilos, cumprimentando algumas pessoas pelo caminho, como se conhecesse todo mundo, mesmo não sendo dali. Quando chegou perto do altar, olhou para o padre e disse, ainda sorrindo: Desculpa a demora, padre. Estrada de terra não ajuda muito quando a gente vem da cidade. O padre, meio sem graça, apenas assentiu. Dona Célia se aproximou apressada. Moço, deve haver algum engano. Quem vai se casar com essa menina é o seu pai, um magnata.
Júlio virou para ela, com calma, e respondeu: na verdade, não. Meu pai fez a aposta, mas deixou claro que quem cumpre sou eu. Então, sou eu o noivo. O choque foi imediato. Soraya não conseguiu disfarçar a frustração. Mordeu o lábio e desviou o olhar. Enquanto Dona Célia ficou vermelha de raiva por dentro, mas sem poder voltar atrás. Anastácia sentiu um misto de alívio e medo. Não era um velho desconhecido, mas ainda assim era um estranho. Júlio então olhou diretamente para ela pela primeira vez, e seu sorriso diminuiu, ficando mais suave. Ele inclinou levemente a cabeça e disse, em tom tranquilo: prazer. Anastácia, né? Ela apenas assentiu, sem conseguir falar. Ele completou com um meio sorriso: bom, acho que a gente vai ter que se conhecer depois. E, mesmo naquele momento tão estranho, algo ali começava a mudar, de um jeito que nenhum dos dois ainda entendia. A cerimônia continuou, ainda que com aquele clima de surpresa no ar, como se ninguém tivesse entendido direito o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ninguém ousou interromper. Anastácia ficou diante de Júlio, com as mãos levemente trêmulas, enquanto ele permanecia tranquilo, quase como se estivesse participando de algo simples, sem peso. Quando o padre começou a falar, perguntando se eles aceitavam aquele casamento, Júlio respondeu primeiro, com um tom firme, mas leve: aceito, sem hesitar. Anastácia demorou um segundo a mais. Respirou fundo, olhou de relance para o pai, que continuava calado, e então disse, baixinho: aceito. As alianças foram colocadas, e o casamento, que começou como um erro, foi selado como um acordo. Do lado dos bancos, Dona Célia forçava um sorriso, mas por dentro estava furiosa. Enquanto Soraya não conseguia tirar os olhos de Júlio, claramente incomodada por não ser ela ali no altar. Ao final, quando todos começaram a sair da igreja, Júlio se aproximou um pouco mais de Anastácia e falou em voz baixa, apenas para ela ouvir: olha, eu sei que isso aqui não foi escolha sua, nem minha, para ser sincero, mas fica tranquila, eu não vou complicar sua vida. Ela o olhou, surpresa, sem saber o que responder. Ele continuou com um meio sorriso: a gente pode tratar isso como um acordo. Cada um vive sua vida sem pressão. Aquilo trouxe um certo alívio, mas também um vazio estranho. Não era exatamente o que ela sonhava, mas também não era o pior dos destinos. Do lado de fora, as pessoas comentavam curiosas, enquanto o carro aguardava para levar os dois até a fazenda. Antes de entrar, Dona Célia puxou Anastácia pelo braço e sussurrou, com veneno na voz: você pode até ter dado sorte hoje, mas não esquece de onde você veio. Anastácia apenas abaixou o olhar, mas dessa vez não respondeu. Já Soraya se aproximou de Júlio, sorrindo de um jeito forçado. Parabéns pelo casamento. Se precisar de qualquer coisa na cidade, eu posso ajudar. Júlio, sem perceber a intenção por trás, respondeu com educação: obrigado. Pode deixar, mas seu olhar, por um instante, voltou para Anastácia, que já entrava no carro em silêncio. E foi ali que algo pequeno começou a mudar dentro dele. Uma curiosidade, talvez. O carro partiu, deixando a igreja, a cidade e o passado dela para trás. E, enquanto a estrada de terra se estendia à frente, Anastácia não sabia se estava indo para uma vida melhor, ou apenas para um novo tipo de desafio. A estrada era longa, cercada por pastos e cercas de madeira que pareciam não ter fim. O som do carro quebrando o silêncio deixava tudo ainda mais real. Anastácia olhava pela janela, tentando entender como sua vida tinha mudado tão rápido, enquanto Júlio dirigia com uma das mãos no volante, tranquilo, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Depois de alguns minutos em silêncio, ele quebrou o clima. Você fala pouco. Ou só não quer falar comigo mesmo? Ela virou o rosto meio sem jeito. Eu não sei o que dizer. Ele soltou uma risadinha leve. Justo. Também não é todo dia que a gente casa com um estranho, né? Pela primeira vez, Anastácia quase sorriu, bem de leve, sem perceber. Júlio notou, mas não comentou, apenas continuou. Olha, sobre aquilo que eu falei, do acordo, é sério, você não precisa fingir nada comigo. Ela respirou fundo. Obrigada. O resto do caminho seguiu mais leve. Mesmo com o silêncio, não era mais um silêncio pesado,
Quando chegaram na fazenda, Anastácia ficou impressionada. A casa grande se destacava no meio das terras, com varanda larga, janelas altas e um movimento constante de trabalhadores. Era outro mundo. Assim que desceram, um senhor mais velho se aproximou. Com postura firme, olhar sério e roupas simples, mas bem cuidadas. Era o verdadeiro magnata do gado, o pai de Júlio. Ele olhou primeiro para o filho, depois para Anastácia, avaliando tudo em silêncio por alguns segundos. "Então essa é a moça", ele disse com voz grave. Júlio respondeu: "É sim, pai." Como combinado, o homem assentiu. "Muito bem. Palavra dada é palavra cumprida." Ele então se voltou para Anastácia. "Aqui você vai ter respeito. Ninguém levanta a voz para quem está debaixo do meu teto." Aquela frase pegou ela de surpresa. Não era carinho, mas também não era desprezo. Era algo que ela nunca tinha tido. Proteção. Dentro da casa, tudo era grande demais, bonito demais, organizado demais. Uma das empregadas mostrou o quarto dela, com uma cama arrumada, lençóis limpos e um armário só para ela. Anastácia passou a mão no tecido, como se estivesse confirmando que aquilo era real. Mais tarde, já no fim do dia, Júlio apareceu na porta, encostado de forma relaxada. "Esse é seu quarto. O meu é no outro corredor. Só para deixar claro, acordo mantido." Ela assentiu. "Tudo bem." Ele ficou em silêncio por um segundo, observando ela com mais atenção, e então disse, com um tom mais suave: "Se alguém te tratar mal aqui, me fala." Anastácia levantou os olhos, surpresa de novo. Ele deu de ombros. "Eu posso não ligar muito para esse casamento, mas também não sou um idiota." E saiu, deixando a porta entreaberta. Anastácia sentou na cama, ainda tentando entender tudo aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém tinha gritado com ela, ninguém tinha mandado ela fazer nada. E sem perceber, uma esperança pequena, mas verdadeira, começava a nascer dentro dela. Os dias começaram a passar, e a vida na fazenda era diferente de tudo que Anastácia já tinha conhecido. Ninguém gritava com ela, ninguém a tratava como peso. E aos poucos, os empregados passaram a respeitá-la, não por medo, mas porque viam nela uma bondade que não era comum. Ela ajudava na cozinha por vontade própria, conversava com todos e sempre agradecia, coisa simples, mas que fazia diferença. O pai de Júlio observava tudo em silêncio e, mesmo sem dizer muito, passou a confiar nela. Já Júlio continuava o mesmo por fora, leve, bem-humorado, vivendo sem se preocupar muito, saía a cavalo, resolvia assuntos da fazenda, ria com os peões, mas sempre, mesmo sem perceber, acabava olhando para Anastácia mais do que antes. No começo, era só curiosidade, depois virou atenção e quando ele percebeu, já era algo diferente. Um dia, no fim da tarde, ele encontrou Anastácia sentada na varanda, olhando o pôr do sol. Ele se aproximou devagar e sentou ao lado. "Você gosta daqui, né?" Ela respondeu: "Calma, aqui é tranquilo. Ninguém me trata mal." Aquilo bateu diferente nele. Não era mais só um acordo, não era mais só obrigação. Do outro lado da história, na antiga casa, Dona Célia e Soraya não conseguiam esconder a frustração. A notícia já tinha se espalhado pela região. O noivo não era um velho, era um jovem rico, bonito, educado. E não era Soraya que estava ao lado dele. A inveja começou a crescer e, junto com ela, a raiva. "Isso não vai ficar assim", Dona Célia disse, apertando os lábios. Mas o que elas não sabiam é que o mundo dá voltas. Enquanto elas planejavam, Anastácia florescia. E Júlio, que entrou naquele casamento sem se importar, agora já não conseguia mais fingir que era só um acordo, porque sem perceber, ele já estava se apaixonando. E dessa vez, não tinha aposta nenhuma envolvida, era de verdade. O tempo foi passando e, sem perceber, Júlio começou a mudar. Já não era só simpatia ou educação. Ele reparava quando Anastácia prendia o cabelo de um jeito diferente, quando sorria mais solta com os empregados, ou quando ficava quieta demais, como se algo ainda doesse por dentro.
Um dia, durante o café da manhã, ele puxou a cadeira e sentou na frente dela. Você quase não come. É porque não gosta ou porque ninguém nunca deixou você gostar? Anastácia ficou sem reação, mas respondeu baixo. Eu tô acostumada. Júlio balançou a cabeça meio inconformado. Então vai ter que se desacostumar. E empurrou o prato na direção dela, com um sorriso leve. Pequenas coisas começaram a acontecer. Ele passou a esperar ela para jantar. Chamava para andar a cavalo. Fazia piadas só para ver ela sorrir. E ela começou a se sentir vista, de verdade. Até que numa tarde, um carro parou na frente da fazenda. Quando Anastácia viu quem descia, o coração apertou. Dona Célia, Soraya e o pai. A gente veio fazer uma visita, disse a madrasta, já entrando como se fosse dona do lugar. Anastácia ficou sem jeito, travada entre o passado e a nova vida. Júlio apareceu logo depois, cumprimentando com educação, sem imaginar o que estava por trás daquilo. Sejam bem-vindos, podem ficar alguns dias. Anastácia tentou dizer algo. Júlio, talvez não seja, mas parou. Ela não conseguia negar. Não depois de tudo. E foi assim que o problema entrou pela porta da frente. Nos dias seguintes, Soraya não perdia a oportunidade. Ria alto perto de Júlio, tocava no braço dele sem necessidade, elogiava tudo. Nossa, você é bem diferente do que eu imaginava. Júlio, no começo, levava na boa, sem perceber. Mas Anastácia via, e aquilo, que ela nem sabia nomear, começou a incomodar. Uma mistura de medo, insegurança e algo novo. Doía ver aquilo acontecendo bem na frente dela, dentro da própria casa. Não demorou muito para a máscara cair. Júlio começou a perceber os olhares atravessados, os comentários maldosos disfarçados e, principalmente, o jeito como Dona Célia falava com Anastácia quando achava que ninguém estava vendo. Um dia, ele entrou na cozinha sem fazer barulho e ouviu. Você pode até estar nessa casa agora, mas nunca vai deixar de ser a sobra. Anastácia abaixou a cabeça, em silêncio como fazia antes. Mas dessa vez, não estava sozinha. Aqui ela não é sobra de nada. A voz de Júlio fez o ar pesar. Dona Célia se virou na hora, surpresa, e Soraya ficou sem reação. Júlio deu mais um passo, agora sério, sem aquele sorriso de sempre. Na minha casa, ninguém desrespeita minha esposa. O silêncio foi imediato. A Anastácia levantou os olhos, surpresa, o coração disparado. Era a primeira vez que alguém falava por ela daquele jeito. Naquela noite, ele não fez rodeios. Vocês vão embora amanhã, Dona Célia tentou argumentar. Soraya se fez de ofendida, mas não adiantou. Júlio já tinha decidido. Só que, antes de tudo terminar, Anastácia chamou ele de lado, com os olhos marejados. O meu pai, ele pode ficar? Júlio olhou para ela por alguns segundos, entendendo tudo sem ela precisar explicar. Se ele quiser ficar, fica. No dia seguinte, Dona Célia e Soraya foram embora, cheias de raiva, sem conseguir nada do que queriam. O pai, envergonhado, ficou. Aos poucos, com a ajuda de Anastácia e o apoio firme de Júlio, ele começou a se afastar da bebida e tentar ser alguém melhor. E naquela mesma varanda onde tudo começou a mudar, numa tarde tranquila, Júlio sentou ao lado de Anastácia novamente. Mas dessa vez, não tinha distância. Ele segurou a mão dela com calma e disse: a gente começou isso como um acordo. Mas eu não quero mais que seja assim. Ela olhou para ele, com o coração acelerado. Eu gosto de você, Anastácia. De verdade. O silêncio veio, mas não era mais pesado. Ela sorriu, aquele sorriso que agora era leve, livre, e respondeu: eu também. E ali, sem pressa, sem obrigação, começou um amor de verdade. Porque no fim, quem tentou fazer o mal ficou para trás, e quem merecia amor finalmente encontrou. E aí, o que achou da história de Anastácia? Deixe a sua opinião nos comentários. E se não for inscrito no canal, já se inscreva agora, para não perder nenhum vídeo. Até mais. Naquela época, no meio dos anos 80, todo mundo naquele pedaço de terra sabia de tudo da vida de todo mundo. E quando não sabia, inventava. E foi assim que a história de Vilma começou a virar assunto na boca do povo.
Com apenas 19 anos, Vilma já carregava um olhar cansado, como se tivesse vivido muito mais do que devia. Filha de gente simples, criada na lida desde pequena, ela era conhecida por ser quieta, trabalhadora e por ter se metido em um amor que só trouxe dor. Ela se apaixonou por um rapaz da região, desses que prometem o mundo olhando dentro dos olhos, mas que somem quando a responsabilidade aparece. Quando Vilma mais precisou, ele virou as costas. E não demorou muito para a história se espalhar pela vizinhança, cada um aumentando um detalhe, julgando, apontando. Na fazenda onde morava com a família, o clima ficou pesado. Olhares atravessados, cochichos e aquele silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Vilma parou de sorrir. Foi nesse tempo que o nome de Antônio começou a aparecer na vida dela. Dono de uma das maiores fazendas da região, Antônio era conhecido por duas coisas: o respeito que impunha e o jeito duro de ser. Alto, sempre sério, olhar firme e poucas palavras. Um homem de 42 anos que não tinha tempo para besteira e muito menos paciência para sentimentos. Mas dentro da casa grande, quem realmente mandava era outra pessoa. Dona Alzira, uma mulher rígida, daquelas que não aceitavam resposta atravessada. Viúva há anos, ela controlava os negócios da família com mão de ferro e estava cada vez mais insatisfeita com o filho. Para ela, Antônio já tinha passado da idade de casar. Um homem sem família não tem raiz, ela dizia sem rodeio. E naquela semana, a paciência dela chegou ao fim. Sentada na varanda, com o olhar firme como sempre, Dona Alzira deu o ultimato que mudaria tudo. Ou você se casa, ou eu tiro você da administração da fazenda. Antônio não respondeu na hora. Ficou em silêncio, olhando para o horizonte, como fazia sempre que algo o incomodava. Mas por dentro, aquilo ferveu. Casar nunca esteve nos planos dele, muito menos por imposição. Só que perder o controle daquilo que construiu, isso ele não aceitava. No dia seguinte, ele tomou uma decisão. E o destino tratou de cruzar o caminho dele com o de Vilma. Ela estava na venda da cidade, tentando evitar olhares e comentários, quando sentiu a presença dele. Antônio não era o tipo de homem que passava despercebido. Ele observou Vilma por alguns segundos. Reparou no jeito calado, na forma como ela evitava encarar as pessoas, como se quisesse desaparecer dali. E então, sem rodeio nenhum, foi direto ao ponto. Você precisa de um recomeço, e eu preciso de uma esposa. Vilma achou que tinha ouvido errado. Levantou os olhos devagar, encarando aquele homem que mal conhecia e que já estava propondo algo que mudaria a vida dela para sempre. Isso não é casamento de verdade, ele continuou frio. É um acordo. O coração dela apertou. Aquilo não era amor. Não era sonho, era sobrevivência. E talvez, naquele momento, fosse exatamente disso que ela precisava. Vilma respirou fundo, sem saber que, ao aceitar aquela proposta, estava entrando em uma história que começaria sem amor nenhum, mas que mudaria os dois de um jeito que nenhum deles estava preparado. Vilma mal dormiu naquela noite. A proposta de Antônio não saía da cabeça, e quanto mais pensava, mais parecia que aquilo não era uma escolha. Era o único caminho possível. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol esquentar o chão de terra, ela tomou a decisão que mudaria sua vida. Aceitou. Não houve romantismo. Não houve promessa bonita, só um acordo direto, do jeito que Antônio havia proposto. Poucos dias depois, sem festa, sem vestido de noiva e sem olhar apaixonado, eles se casaram no cartório da cidade, com duas testemunhas e um silêncio que dizia tudo. E assim, Vilma deixou para trás a casa simples onde cresceu e seguiu para a fazenda de Antônio, um lugar tão grande quanto desconhecido, onde cada passo parecia ecoar mais alto do que deveria. Quando chegou, o primeiro impacto foi o tamanho de tudo. A casa grande, os currais, o movimento dos peões, o barulho do gado. Era um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada, e ao mesmo tempo parecia que todos já sabiam quem ela era. Os olhares vieram primeiro, curiosos, desconfiados.
alguns até com pena. Antônio desceu do cavalo sem dizer muita coisa e apenas indicou com a cabeça para que ela entrasse. Nenhum gesto de acolhimento, nenhuma palavra gentil. Só presença. Só distância. Vilma apertou as mãos uma na outra e entrou. E foi ali, no meio da sala grande, que ela conheceu Dona Alzira. Sentada em uma cadeira de madeira, com postura impecável e olhar afiado, a mãe de Antônio não precisou de mais do que alguns segundos para analisar. Vilma dos pés à cabeça, como se estivesse avaliando um objeto. O silêncio pesou. Então é você, disse sem sorrir. Vilma tentou manter a postura. Sou sim, senhora. Dona Alzira se levantou devagar, andando ao redor dela com calma, observando cada detalhe, o vestido simples, o jeito tímido, a forma como ela evitava encarar diretamente. Muito nova, murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Depois parou bem na frente dela. E espero que entenda o que está fazendo aqui. Isso não é brincadeira. Aqui é uma família. Vilma engoliu seco. Antes que pudesse responder, Antônio interferiu, com a voz firme. Já chega, mãe. Dona Alzira lançou um olhar rápido para o filho, mas não recuou completamente. Eu só espero que essa história não vire vergonha para essa casa, disse fria. O recado estava dado, e Vilma entendeu na hora. Ali, ela não seria recebida com carinho. Ela teria que conquistar ou simplesmente suportar. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a se impor. Vilma passou a acordar cedo, ajudando na cozinha, organizando a casa, tentando encontrar seu espaço sem incomodar. Mesmo sendo nova, ela não era fraca. Sabia trabalhar, sabia observar, e logo começou a perceber coisas que ninguém esperava. Aos poucos, passou a dar pequenas opiniões, sugerir mudanças simples, principalmente na organização da cozinha, no armazenamento dos mantimentos, até em detalhes que facilitavam o dia a dia dos peões. No começo, ninguém levou muito a sério, mas Antônio percebeu. Mesmo sem elogiar, ele começou a observar mais, a notar que aquela menina quieta tinha mais cabeça do que aparentava. Só que ainda assim, entre eles, o clima era frio. Conversavam o necessário, dividiam a mesma casa, mas viviam como dois estranhos, tentando não se esbarrar. Até porque, no fundo, era isso que eram. Só que Dona Alzira não estava convencida, e não demorou muito para começar a vigiar cada passo dos dois, observando horários, comportamentos, tentando entender se aquele casamento era mesmo real, ou só um acordo mal disfarçado. E foi numa dessas noites silenciosas, quando a casa já estava quase toda apagada, que ela decidiu que precisava ter certeza de uma coisa: se aquele casamento tinha sido consumado de verdade. Porque para Dona Alzira, a aparência não bastava. Ela queria prova, e isso estava prestes a colocar Vilma e Antônio em uma situação que nenhum dos dois sabia como enfrentar. Não demorou nenhuma semana para Dona Alzira começar a agir. Vilma já tinha percebido os olhares, as indiretas, o jeito como a sogra prestava atenção em cada detalhe. Mas naquela noite ficou claro que não era só implicância, era desconfiança mesmo. O jantar estava silencioso, como quase sempre, até que Dona Alzira largou os talheres com calma e olhou diretamente para os dois. Já faz dias que vocês estão casados, começou com a voz firme. Vilma sentiu o corpo travar. Antônio continuou comendo como se não fosse com ele. E até agora essa casa continua fria demais para um casal recém-casado. O recado veio sem rodeio. Vilma abaixou o olhar, sem saber onde enfiar a cara. Antônio respirou fundo, já demonstrando impaciência. Mãe, não me venha com mãe. Ela cortou seca. Eu não sou tola. Sei muito bem quando tem coisa errada dentro da minha própria casa. O silêncio ficou pesado. Ou vocês estão me escondendo alguma coisa, ou esse casamento não passa de fachada. Vilma sentiu o coração disparar. Aquilo não era só uma cobrança, era quase uma acusação. Antônio largou o garfo de vez e encarou a mãe, dessa vez sem disfarçar a irritação. Já chega. Não, ainda não chegou. Ela rebateu firme. Porque enquanto eu não tiver certeza de que esse casamento é de verdade, eu não vou aceitar essa situação. E ali, naquele momento, ficou claro. Dona Alzira não ia parar.
Depois do jantar, Vilma foi direto para o quarto, com o peito apertado e a cabeça cheia. Ela sabia que aquilo ia acontecer em algum momento, mas ouvir daquela forma foi pior do que imaginava. Antônio demorou um pouco, mas entrou logo depois. O clima entre os dois nunca tinha sido tão estranho. Ficaram alguns segundos em silêncio, sem saber por onde começar. Eu não vou fazer isso, Vilma disse de repente, ainda de costas. A voz saiu baixa, mas firme. Antônio franziu a testa. Isso o quê? Ela se virou, encarando ele pela primeira vez de verdade, desde que entrou no quarto. Fingir mais do que já estamos fingindo. Isso aqui já é difícil o suficiente. Antônio ficou em silêncio por um instante, analisando ela. Ninguém falou em fingir, respondeu direto. Vilma soltou um riso fraco, sem humor. Sua mãe acabou de falar. E você sabe, ele passou a mão no rosto, incomodado. Aquela situação também não era simples para ele. Eu casei para resolver um problema, não para complicar mais. Pois então, ela rebateu com um pouco mais de coragem. Não complica. Vamos manter do jeito que está, cada um no seu canto. Antônio ficou olhando para ela sério. E foi ali que algo mudou, mesmo que pouco. Pela primeira vez, ele não viu só uma menina assustada. Viu alguém que estava tentando se manter firme, mesmo no meio da pressão. Você acha mesmo que minha mãe vai aceitar isso? Ele perguntou mais baixo. Vilma engoliu seco. Eu não sei. Mas também não sei até onde consigo ir. O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de outra coisa. Não era só desconforto. Era uma tensão diferente, difícil de explicar. Antônio desviou o olhar por um momento pensativo. Eu não vou te forçar a nada, disse por fim, com a voz mais controlada. Vilma levantou os olhos, surpresa. Mas a gente precisa resolver isso, ele completou. Do nosso jeito. Ela não respondeu na hora, só ficou olhando, tentando entender aquele homem que até então parecia tão distante. E ali, pela primeira vez desde que tudo começou, Vilma sentiu que talvez ele não fosse tão frio quanto mostrava. Só que Dona Alzira não era do tipo que esperava. No dia seguinte, sem avisar ninguém, ela tomou uma decisão por conta própria. Mandou preparar o quarto do casal, de um jeito que deixava claro demais o que ela esperava. E quando Vilma entrou lá no fim da tarde e viu tudo arrumado, a cama feita com capricho exagerado, velas discretamente colocadas, o ambiente diferente, o coração dela disparou. Aquilo não era mais indireta, era pressão, e dessa vez não tinha como ignorar. Porque agora, ou eles davam um passo à frente, ou tudo podia desmoronar de vez. Vilma ficou parada na porta do quarto por alguns segundos, sem coragem de entrar de vez. O cheiro suave das velas, a cama arrumada com um cuidado que nunca existiu antes, tudo ali parecia gritar o que Dona Alzira esperava deles. Aquilo não era mais só pressão, era quase uma ordem silenciosa. Ela respirou fundo e entrou devagar, passando a mão pela coxa, como se aquilo fosse confirmar que era real mesmo. O coração batia forte, não de emoção, mas de nervoso. Minutos depois, Antônio apareceu na porta. Ele também percebeu na mesma hora. Parou, observou o quarto e fechou os olhos por um instante, claramente irritado. Ela passou dos limites, murmurou mais para si mesmo. Vilma não respondeu. Só continuou ali, de pé, sem saber o que fazer. O silêncio entre os dois ficou pesado, mas diferente. Não era mais só distância. Era expectativa, desconforto e algo novo começando a surgir, mesmo que nenhum dos dois quisesse admitir. Antônio entrou de vez, fechando a porta atrás de si. Isso não vai acontecer desse jeito, disse firme, olhando para o quarto. Vilma finalmente olhou para ele. E de que jeito vai acontecer? Perguntou quase num sussurro. A pergunta ficou no ar. Antônio não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, apoiando as mãos na madeira, como se estivesse tentando organizar os próprios pensamentos. Ele não era homem de lidar com sentimentos. Nunca precisou, mas ali era diferente. Eu não vou te tratar como obrigação, falou depois de alguns segundos. Ainda sem olhar para ela, Vilma sentiu algo apertar no peito, sem saber explicar. Nem como acordo, ele completou. Aquilo pegou ela de surpresa, porque até então era exatamente isso que eles tinham, um acordo. Só que agora parecia que nem ele estava mais tão certo disso. Então o que a gente faz?
Ela perguntou, mais perdida do que antes. Antônio virou o rosto encarando ela. E pela primeira vez, o olhar dele não estava só duro. Tinha algo mais ali, algo que ela não soube identificar direito. A gente vai com calma, disse, firme. Do jeito certo. Vilma respirou fundo, sentindo o corpo relaxar um pouco. Mas a tensão não sumiu, só mudou. Porque agora, mesmo sem toque, sem aproximação, existia uma consciência diferente entre eles. Antônio caminhou até a cama, olhando aquela arrumação toda com certo desprezo, e puxou a colcha, desfazendo parte do que Dona Alzira tinha preparado. Bem, se ela quer espetáculo, não vai ter, disse direto. Aquilo fez Vilma soltar um pequeno suspiro, quase aliviado. Só que mesmo assim, nenhum dos dois saiu do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais vazio. Era carregado. Vilma se sentou na beira da cama, olhando para as próprias mãos, enquanto Antônio ficou ali, parado por alguns segundos, como se decidisse algo importante. Até que ele tirou o chapéu devagar e colocou sobre a cômoda. Você pode ficar com a cama, disse. Eu durmo ali. Apontou para uma poltrona no canto. Vilma levantou o olhar na hora. Não precisa. Precisa sim. Ele interrompeu sem ser grosso, mas firme. Já tem gente demais tentando mandar na nossa vida. Aqui dentro, a gente resolve do nosso jeito. Aquilo mexeu com ela, mais do que deveria. Porque mesmo sendo um homem fechado, ele estava deixando claro uma coisa. Ele não ia passar por cima dela. Isso já era mais do que Vilma esperava. A noite caiu devagar lá fora, trazendo aquele silêncio típico da fazenda, com o som distante dos bichos e o vento passando pelas árvores. Dentro do quarto, cada um no seu canto, mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Porque, mesmo sem toque, sem palavra, alguma coisa já tinha começado a mudar. E eles sabiam, só não tinham coragem de admitir. Só que enquanto aquilo crescia devagar entre os dois, Dona Alzira, do outro lado da casa, observava. E o silêncio daquela noite, para ela, não significava paz. Significava dúvida. E dúvida, para Dona Alzira, era motivo suficiente para agir de novo. Os dias foram passando, e a rotina da fazenda começou a engolir qualquer espaço para pensamentos longos demais. Vilma acordava antes do sol, ajudava na cozinha, organizava a casa e, aos poucos, começou a se aventurar além do que esperavam dela. Não era só uma moça que limpava ou cozinhava. Ela observava tudo. Reparava nos horários, no jeito que os peões faziam as coisas, no desperdício de comida, na forma como armazenavam os mantimentos. E um dia, sem pensar muito, resolveu falar. Foi durante o café da manhã, quando percebeu que uma parte do leite estava sendo jogada fora por falta de cuidado no armazenamento. Se ferver antes e guardar do jeito certo, dura mais, comentou simples, sem levantar muito o olhar. Um dos peões deu de ombros, meio sem dar importância. Mas Antônio, que estava ali perto, ouviu. Não falou nada na hora, só observou. No dia seguinte, mandou fazer exatamente como ela tinha sugerido. E funcionou. Não houve elogio nem comentário. Mas Vilma percebeu. E aquilo mesmo pequeno acendeu algo dentro dela. Pela primeira vez desde que chegou, sentiu que não estava ali, só ocupando espaço. Aos poucos, ela começou a se envolver mais. Ajudava a organizar a cozinha, sugeria pequenas mudanças, aprendia rápido o funcionamento da fazenda. E mesmo sendo jovem, começou a ganhar respeito de alguns ali, coisa que Dona Alzira notou. E não gostou nem um pouco. Para ela, Vilma estava confortável demais. E aquilo não fazia parte dos planos. Essa menina está se achando dona da casa, comentou certa tarde, com uma das funcionárias. Mas não era só isso que incomodava. Era Antônio. Ele continuava o mesmo homem de poucas palavras, postura firme, olhar sério, mas estava diferente. Mais atento, mais presente. Passava a observar Vilma sem que ela percebesse. Reparando nos detalhes, no jeito como ela resolvia as coisas, na calma que ela tinha mesmo quando o ambiente ficava pesado. E aos poucos começou a respeitar aquilo. Só que ele não dizia nada. Era do tipo que guardava. E talvez fosse isso que tornava tudo mais intenso. Porque quanto mais ele observava, mais difícil ficava ignorar. Teve um dia que marcou.
Um dos bezerros ficou doente e o movimento na fazenda ficou tenso. Vilma, mesmo sem entender muito, ficou por perto, ajudando no que podia, trazendo água, organizando o que pediam. Em certo momento, ela percebeu algo que ninguém tinha notado direito e comentou com um dos peões, que acabou avisando Antônio. Aquilo ajudou a resolver a situação mais rápido. Quando tudo acalmou, Antônio se aproximou dela. "Você viu antes de todo mundo", disse direto. Vilma ficou sem reação por um segundo. "Eu só prestei atenção", respondeu meio sem jeito. Ele ficou olhando para ela por um instante. E ali, pela primeira vez, o olhar dele suavizou de verdade. "Continua assim." Aquela frase foi simples, mas para Vilma significou muito mais do que qualquer elogio bonito. Só que nem tudo era calmaria, porque Dona Alzira não estava disposta a deixar aquela aproximação crescer. E foi então que ela decidiu mexer onde sabia que doía: na reputação. Não demorou muito para alguns comentários começarem a surgir na região. Coisas pequenas no começo, depois mais pesadas. Que Vilma estava ali por interesse, que tinha dado um golpe, que não era mulher à altura daquela casa. E como sempre, a notícia correu rápido. Quando Vilma começou a perceber os olhares diferentes de novo, o peso no peito voltou. Era como se o passado estivesse batendo na porta outra vez. Só que dessa vez, ela não estava mais sozinha. Antônio também começou a ouvir. E diferente do que muitos esperavam, ele não gostou nada. Porque uma coisa era aquele casamento ser um acordo, outra era ver alguém desrespeitando a mulher que estava dentro da casa dele. E foi aí que, mesmo sem perceber, algo dentro dele começou a mudar de verdade. Não era só respeito, não era só convivência. Era outra coisa, mais forte, mais perigosa. E Dona Alzira ainda não fazia ideia do que estava despertando. Os comentários que antes eram só cochichos começaram a ganhar voz. Na venda da cidade, na porta da igreja, até entre alguns peões mais afastados, o nome de Vilma passou a ser dito com maldade, como se a história dela fosse aberta para julgamento de todo mundo. E o pior não era nem o que diziam, era o jeito como olhavam, como se ela fosse menos, como se não merecesse estar ali. Vilma sentiu tudo aquilo de novo. O peso, a vergonha, aquela sensação de estar sendo observada o tempo inteiro. Era como se o passado tivesse voltado com força, tentando empurrar ela de volta para o mesmo lugar de antes. Só que dessa vez, doía mais. Porque agora ela tinha algo a perder. Teve um dia que foi pior. Vilma precisou ir até a cidade e resolver algumas coisas da fazenda. Foi sozinha, tentando manter a cabeça erguida, como vinha fazendo desde que chegou. Mas bastou entrar na venda para o silêncio cair. As conversas diminuíram, os olhares vieram na mesma hora. E então alguém falou: "Tem gente que sabe mesmo subir na vida, né?" A frase veio carregada de veneno, sem nem tentar esconder. Vilma sentiu o rosto esquentar na hora. Fingiu que não era com ela. Tentou seguir, mas outra voz completou: "Casamento arranjado agora virou moda." Teve até risada, baixa, mas suficiente para machucar. Vilma segurou como pôde. Pegou o que precisava, evitou olhar para qualquer lado e saiu dali com o coração apertado, lutando para não deixar as lágrimas caírem. Só que naquele dia, Antônio também estava na cidade e ele ouviu, não tudo, mas o suficiente. Quando viu Vilma saindo da venda daquele jeito, cabeça baixa, passo apressado, alguma coisa nele travou. Ele entrou no mesmo lugar logo depois. O ambiente mudou na hora, porque Antônio não era homem de passar despercebido. O silêncio que já existia ficou ainda mais pesado. Ele olhou ao redor devagar. "Quero saber quem foi", disse com a voz baixa, mas firme. Ninguém respondeu, mas o desconforto entregava. "Quem foi que falou dela?", repetiu agora mais duro. Um dos homens tentou disfarçar. Ninguém falou nada demais. Antônio deu um passo à frente. "Eu não gosto de repetir pergunta." O clima pesou de vez. Até que alguém, meio sem coragem, apontou com o olhar. Foi o suficiente. Antônio não fez escândalo. Não gritou. Mas o jeito como ele se aproximou já dizia tudo. "Cuida da sua vida", falou encarando o homem. "Porque da minha, cuido eu. E da minha mulher também." Aquela última frase caiu como um peso no lugar. Não foi dita por obrigação. Foi dita com verdade. E todo mundo sentiu.
Antônio virou as costas e saiu, sem esperar resposta. Lá fora, encontrou Vilma já perto do cavalo, tentando se recompor. Os olhos dela estavam marejados, mas ela fazia força para se manter firme. Ele parou na frente dela. "Vamos embora." Ela assentiu, sem dizer nada. Durante o caminho de volta, o silêncio dominou. Mas não era mais aquele silêncio distante de antes. Era um silêncio carregado de algo novo. De proteção, de presença. Já perto da fazenda, Vilma quebrou. "Eu achei que isso não ia acontecer de novo", disse com a voz falhando. Antônio segurou as rédeas com mais força, olhando para frente. "Aqui ninguém vai te desrespeitar", respondeu direto. Ela olhou para ele surpresa. "Já estão desrespeitando?" Ele virou o rosto, encarando ela por um segundo. Não mais. A forma como ele falou não deixou dúvida. Não era promessa vazia. Era aviso. E Vilma sentiu. Pela primeira vez. Ela não estava sozinha contra o mundo. Só que quando voltaram para a fazenda, Dona Alzira já estava esperando. E o olhar dela, ao ver os dois chegando juntos, em silêncio, foi diferente. Mais atento, mais desconfiado. Porque agora não era só um acordo. Tinha algo mudando ali. E ela percebeu. E se tinha uma coisa que Dona Alzira não aceitava, era perder o controle. Dona Alzira não esperou muito. No mesmo fim de tarde, chamou Vilma até a sala. Com aquele jeito calmo que, na verdade, sempre vinha carregado de tensão. Vilma já sabia que vinha coisa difícil. Entrou devagar, mantendo a postura, mesmo com o coração apertado. Senta, disse Dona Alzira, apontando a cadeira, sem tirar os olhos dela. Vilma obedeceu. O silêncio ficou pesado por alguns segundos, até que a sogra começou. "Eu fiquei sabendo do que aconteceu na cidade." Vilma engoliu seco. "E também fiquei sabendo da forma como o Antônio reagiu." Aquilo fez Vilma levantar o olhar. "Ele só nada." Dona Alzira cortou firme. "Meu filho nunca foi homem de se envolver com esse tipo de coisa. Nunca precisou. E agora, por sua causa, está se metendo em situação que não é da altura dele." Cada palavra era medida para machucar. Vilma respirou fundo, tentando se manter firme. "Eu não pedi para ninguém falar nada", disse com calma. "Mas está acontecendo", rebateu Dona Alzira. "E enquanto você estiver aqui, vai continuar acontecendo." Aquilo doeu. E Dona Alzira percebeu. Deu um leve passo à frente, diminuindo ainda mais a distância. "Me diga uma coisa, Vilma. Você acha mesmo que merece estar nessa casa?" O silêncio caiu pesado. Vilma sentiu o peito apertar, mas não abaixou a cabeça dessa vez. "Eu não sei se mereço", respondeu com sinceridade. "Mas eu estou aqui e estou fazendo o meu melhor." Aquela resposta não foi o que Dona Alzira esperava, e isso incomodou. "O seu melhor pode não ser suficiente", disse fria. "Porque aqui não é lugar para qualquer uma." Vilma segurou o olhar dela. "Então, por que aceitou o casamento?" Dona Alzira estreitou os olhos. "Porque achei que seria útil." Mas utilidade tem prazo. Aquilo foi direto, cru. E antes que Vilma pudesse responder, Antônio entrou na sala. "Já chega", disse firme. As duas olharam ao mesmo tempo. O clima mudou na hora. "Eu ouvi o suficiente", continuou ele, aproximando-se. Dona Alzira cruzou os braços. "Ótimo, então você pode ouvir o resto também." "Não precisa", ele respondeu seco. "Eu já entendi." O silêncio voltou, mas dessa vez carregado de confronto. "Você está se deixando levar", disse Dona Alzira, olhando direto para o filho. "Por uma situação que não passa de conveniência." Antônio não respondeu na hora. Só olhou para Vilma por um segundo. E aquele olhar não era mais o mesmo de antes. "Pode até ter começado assim", disse por fim. "Mas não é mais só isso." Aquela frase caiu como um choque. Vilma sentiu. Dona Alzira também. "Cuidado, Antônio", disse ela com a voz mais baixa. "Sentimento mal colocado só traz problema." Ele deu um passo à frente. "E falta de respeito dentro da minha casa também." O recado foi direto. Pela primeira vez, Dona Alzira ficou em silêncio por alguns segundos. Não por falta de resposta, mas porque percebeu algo que não queria admitir. Estava perdendo espaço. Antônio virou para Vilma. "Você vem comigo." Não foi pedido, foi decisão. Vilma levantou, ainda sem entender direito o que estava acontecendo, mas seguiu.
Os dois saíram da sala sem olhar para trás. Já do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve e ao mesmo tempo mais carregado de algo novo. Vilma parou. Você não precisava... Eu precisava sim, ele interrompeu olhando para ela. Eu não vou deixar ninguém te tratar assim. O silêncio entre os dois voltou, mas agora cheio de significado. Nem minha mãe. Aquilo mexeu com ela. Mais do que qualquer outra coisa, até ali. Porque agora não era só proteção. Estava começando a nascer um sentimento ali. Só que mesmo com tudo aquilo, ele ainda não dizia o que realmente estava acontecendo dentro dele. E Vilma também não. Mas os dois já sabiam. Aquilo não era mais só um acordo. Só que quanto mais o sentimento crescia, mais perigoso tudo ficava. Porque Dona Alzira não era mulher de aceitar perder. E quando ela decidiu agir, ninguém naquela fazenda saiu ileso. Depois daquele confronto, a fazenda nunca mais ficou com o mesmo clima. O silêncio agora não era só costume. Era tensão mesmo. Os peões percebiam, as funcionárias cochichavam e Dona Alzira observava mais do que nunca. Só que dessa vez ela não ia só falar. Ela decidiu agir. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Um erro aqui, um problema ali, sempre envolvendo Vilma de alguma forma. Primeiro foi na cozinha. Disseram que ela tinha deixado estragar parte dos mantimentos. Depois, um desencontro de informações com um dos peões acabou gerando atraso em uma entrega importante. Tudo parecia pequeno, mas constante. E aos poucos, o nome dela começou a ser ligado a problema dentro da própria fazenda. Vilma percebeu, e aquilo foi mexendo com ela de um jeito silencioso, porque por mais que tentasse fazer tudo certo, sempre parecia que tinha algo dando errado. Até que veio o pior. Numa manhã, Antônio foi informado de um prejuízo maior. Parte de uma plantação tinha sido comprometida por erro no armazenamento de insumos. E, de novo, o nome de Vilma apareceu no meio da história. Dessa vez, não era coisa pequena. Quando Antônio chegou, o clima estava pesado. Alguns peões comentando baixo, outros só observando. Vilma estava ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido, visivelmente abalada. Eu não fiz isso, disse assim que ele se aproximou. A voz saiu firme, mas com dor. Antônio não respondeu na hora. Olhou ao redor, analisando tudo. Disseram que foi você que orientou, comentou um dos homens. Vilma negou com a cabeça na mesma hora. Eu nunca falei isso, nunca. O silêncio caiu. Antônio olhou para ela, e ali teve um momento decisivo. Porque ele podia escolher o caminho mais fácil, ou o certo. Então não foi ela, disse direto. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Mas não foi ela, ele repetiu mais firme. Não era só defesa, era certeza. E Vilma sentiu isso. Sentiu que mesmo sem prova, ele escolheu confiar nela. Aquilo mudou tudo. O clima ficou estranho. Alguns trocaram olhares. E lá no fundo, Dona Alzira observava. Sem expressão, mas claramente incomodada. Porque o plano dela não era só criar problema. Era fazer Antônio duvidar. E isso não aconteceu. Mais tarde, Vilma estava sozinha perto do curral, tentando se recompor. O peso do que estava acontecendo começou a cair de verdade. Eu não vou aguentar isso por muito tempo, murmurou mais para si mesma. Vai sim. A voz de Antônio veio atrás dela. Vilma se virou. Ele estava ali, sério como sempre. Mas diferente, mais próximo. Eu sei o que estão tentando fazer, disse direto. Ela franziu a testa. E você ainda acha que eu não tenho culpa? Ele deu um passo à frente. Eu tenho certeza. Aquilo fez os olhos dela encherem de novo, mas dessa vez não era só tristeza. Era outra coisa, alívio. Por quê? Perguntou quase sem voz. Antônio sustentou o olhar dela por alguns segundos. Porque você não é esse tipo de pessoa. Simples assim. Sem discurso bonito, sem explicação longa, mas verdadeiro. O silêncio entre os dois ficou diferente, mais quente, mais próximo. O vento passou leve, levantando um pouco do cabelo dela, e por um instante, nenhum dos dois desviou o olhar. Foi a primeira vez que aquilo aconteceu de verdade. Sem fuga, sem disfarce. Antônio respirou fundo, como se estivesse tentando se controlar. Se alguém mexer com você aqui dentro, vai ter que lidar comigo.
Aquilo não era só proteção, era amor. E Vilma sentiu. Sentiu forte. Você não precisa fazer isso. Eu preciso, ele respondeu sem hesitar. E ali não tinha mais volta. Porque agora não era só convivência. Não era só respeito. Era sentimento começando a aparecer, mesmo que eles ainda não soubessem lidar com isso. Só que enquanto aquilo crescia entre os dois, Dona Alzira já tinha percebido que o plano dela não estava funcionando como queria. E quando ela percebeu isso, decidiu ir mais longe, porque para ela não bastava separar os dois. Ela precisava tirar Vilma da fazenda de uma vez por todas. E dessa vez, ela estava disposta a fazer o que fosse preciso. Dona Alzira não perdeu tempo. Se até ali as coisas tinham sido indiretas, agora ela decidiu jogar alto. Naquela mesma semana, uma quantia em dinheiro simplesmente sumiu da casa grande. Não era pouco. Era o suficiente para causar alvoroço na fazenda inteira. E como se não bastasse, o dinheiro foi encontrado dentro das coisas de Vilma. A notícia se espalhou rápido, como tudo naquele lugar. Quando chamaram Vilma até a sala, ela já sentiu que tinha algo muito errado. E quando viu o dinheiro sobre a mesa, o mundo pareceu girar devagar. Eu não acredito, murmurou, levando a mão à boca. Dona Alzira estava em pé, com aquela postura firme de sempre, mas agora com um olhar ainda mais frio. Pois deveria, disse sem hesitar, porque foi encontrado nas suas coisas. Vilma balançou a cabeça desesperada. Isso não faz sentido. Eu nunca... Chega, Dona Alzira interrompeu. Eu já dei chances demais. Agora passou do limite. O peso da acusação caiu inteiro sobre ela. Alguns funcionários estavam por perto, olhando, julgando em silêncio. E aquilo machucava mais do que qualquer palavra. Eu não fiz isso, Vilma insistiu com a voz tremendo. Eu nunca faria isso. Mas Dona Alzira já tinha decidido. Aqui você não fica mais. Aquela frase foi como um golpe. Vilma sentiu o chão sumir por um segundo. Eu vou embora. Mas não como ladra, disse, tentando segurar as lágrimas. Eu não fiz isso. Foi nesse momento que Antônio entrou. O olhar dele passou por tudo rápido. O dinheiro, Vilma abalada, a postura firme da mãe. O que está acontecendo? Perguntou já sério. Dona Alzira respondeu sem hesitar. Finalmente, descobrimos o tipo de mulher que você trouxe para dentro de casa. Antônio olhou para Vilma e bastou um segundo. Ele viu o desespero real, a dor, a indignação e entendeu tudo sem precisar de mais nada. Isso não é verdade, disse firme. Dona Alzira estreitou o olhar. As provas estão aí. Provas plantadas? Ele respondeu sem aumentar o tom. Aquilo caiu como uma bomba. O silêncio foi imediato. Você está me acusando? Perguntou Dona Alzira, com a voz controlada, mas perigosa. Antônio não recuou. Estou dizendo que Vilma não faria isso. Simples assim. Vilma olhou para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Mais uma vez, ele estava escolhendo ficar do lado dela, mesmo contra a própria mãe. Você está cego, disse Dona Alzira. Ou pior, está se deixando levar. Antônio deu um passo à frente. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Pela primeira vez, a tensão entre os dois ficou explícita. Não era mais indireta. Era confronto aberto. Dona Alzira respirou fundo, tentando manter o controle. Se você quer manter essa situação, então assuma as consequências. Eu assumo, ele respondeu sem hesitar. O silêncio que veio depois foi pesado, decisivo. Dona Alzira não disse mais nada. Só olhou para Vilma com desprezo e saiu da sala, deixando claro que aquilo ainda não tinha acabado. Quando ficaram só os dois, Vilma já não conseguiu mais segurar. As lágrimas vieram silenciosas, mas profundas. Eu juro, eu não fiz isso, disse com a voz falhando. Antônio se aproximou. Eu sei. Aquela resposta veio sem dúvida, sem questionamento, só certeza. E foi isso que quebrou de vez a barreira entre eles. Porque agora não era mais só proteção, era amor e confiança. E isso mudava tudo. Vilma abaixou o rosto, ainda tentando se recompor. Eu não aguento mais isso, sussurrou. Antônio ficou em silêncio por um instante, pensando, decidindo, até que falou. Então ninguém mais vai te fazer passar por isso. Ela levantou os olhos confusa. O que você quer dizer?
Ele sustentou o olhar dela. E dessa vez, não teve como esconder. Que você não vai embora. Aquilo já era esperado. Mas o que veio depois? Não. E não vai ficar aqui só por acordo também. O coração dela disparou. Eu tentei manter distância. Ele continuou com a voz mais baixa, mais firme. Tentei tratar isso como negócio, mas não dá mais. O silêncio entre os dois ficou intenso, pesado, mas cheio de verdade. Você já faz parte da minha vida, disse ele. Muito mais do que eu planejei. Vilma sentiu o mundo parar por um segundo. Porque ali, finalmente, ele estava dizendo, não com palavras bonitas, mas do jeito dele. E era real. Só que aquela declaração não vinha sozinha. Ela vinha junto com um problema ainda maior. Porque agora não era mais só Dona Alzira contra Vilma. Era Dona Alzira contra os dois. E dessa vez, a guerra dentro daquela fazenda estava só começando. Depois daquela noite, nada mais foi como antes. A fazenda, que já carregava tensão, agora parecia dividida em dois lados. De um lado, Dona Alzira, com seu orgulho e sua necessidade de controle. Do outro, Antônio e Vilma, unidos por algo que já não dava mais para negar. Os dias seguintes foram duros. Dona Alzira praticamente não falava com o filho, e quando falava, era com frieza. Com Vilma, então, o desprezo era claro. Mas dessa vez, Vilma não abaixou a cabeça como antes. Não por orgulho, mas porque agora ela sabia que não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. Antônio, por sua vez, mudou de vez. Continuava sério, de poucas palavras, mas agora estava presente, sempre por perto, sempre atento. Qualquer olhar atravessado, qualquer comentário, ele cortava antes mesmo de crescer. E isso começou a mudar o ambiente da fazenda, porque quando o dono se posiciona, todo mundo entende o recado. Só que Dona Alzira não era como os outros. E pela primeira vez, ela percebeu algo que não queria admitir. Estava perdendo o controle do próprio filho. Foi então que, numa tarde silenciosa, ela chamou Antônio para conversar. Sem plateia, sem testemunha, só os dois. Você vai escolher isso mesmo? Perguntou direta. Antônio não desviou o olhar. Eu já escolhi. O silêncio pesou entre eles. Uma menina sem nome, sem passado. Chega! Ele interrompeu firme. A senhora pode não gostar dela, mas vai respeitar a minha decisão. Aquilo foi duro, mas necessário. Dona Alzira ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o próprio filho como se estivesse vendo alguém diferente pela primeira vez. Você mudou, disse mais baixo. Antônio respirou fundo. Não, eu só parei de viver do jeito que a senhora queria. Aquela frase atingiu fundo. Pela primeira vez, Dona Alzira não teve resposta imediata, porque no fundo ela sabia. Não era mais sobre controle, era sobre perder e perder. Ela nunca soube lidar. No mesmo dia, mais tarde, Vilma estava perto do curral, observando o fim da tarde cair, com aquele céu alaranjado típico do interior. Era o tipo de momento que antes ela viveria sozinha, mas não mais. Antônio se aproximou sem pressa, parou ao lado dela em silêncio. E por alguns segundos só ficaram ali, dividindo o mesmo espaço, sem precisar dizer nada. Eu pensei em ir embora, Vilma disse de repente olhando para frente. Antônio virou o rosto na hora. Nem pense nisso. Ela deu um leve sorriso, quase triste. Antes, eu iria. Ele ficou em silêncio, esperando. Mas agora, eu não quero mais fugir. Aquilo fez algo dentro dele apertar, mas de um jeito bom. Então fica, disse simples. Vilma virou o rosto para ele. Eu fico. O silêncio voltou, mas dessa vez leve, verdadeiro. Antônio deu um passo mais perto, não com pressa, não forçado, só natural. Levou a mão até o rosto dela, com cuidado, como se ainda estivesse aprendendo a fazer aquilo. Vilma não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos por um instante, sentindo. E ali, no meio daquele fim de tarde, sem plateia, sem pressão, o que era acordo virou amor. O que era distância virou proximidade. E pela primeira vez, eles se permitiram. O beijo não foi apressado. Foi sentido, construído, do jeito que a história deles sempre foi. E naquele momento,
Tudo fez sentido. Os conflitos, a dor, a resistência, tudo tinha levado até ali. Dias depois, a fazenda já era outra, não perfeita, mas diferente, mais leve, mais viva. Dona Alzira continuava sendo quem era, mas já não tinha o mesmo poder sobre tudo. E mesmo sem dizer claramente, passou a observar Vilma de outro jeito, com menos julgamento e mais silêncio. Porque no fundo, até ela sabia. Aquela menina não tinha chegado ali por acaso. E Vilma, aquela menina que chegou carregando dor e vergonha, agora caminhava pela fazenda com outro olhar, mais firme, mais segura. Não porque a vida ficou fácil, mas porque finalmente ela tinha encontrado um lugar onde podia ficar. E Antônio, o homem que nunca quis se prender a ninguém, agora entendia que algumas coisas não prendem, libertam. E foi assim, no meio da terra, do trabalho, do silêncio e dos sentimentos que nasceram sem pedir, que dois caminhos completamente diferentes se cruzaram. E mesmo começando por interesse, terminaram do jeito que ninguém acreditava mais, com amor. Agora me conta o que achou dessa história. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa.